Planejamento. Planejamento. Planeje confiar ao Senhor as tuas obras. Planeje confiar ao Senhor os teus pensamentos. Planeje confiar ao Senhor a tua família. Planeje confiar ao Senhor os teus pais. Planeje confiar ao Senhor os teus filhos. Planeje confiar ao Senhor os teus irmãos. Planeje confiar ao Senhor o teu casamento. Planeje confiar ao Senhor a tua salvação. Planeje confiar ao Senhor a salvação dos teus entes queridos, da tua família consanguínea, teus familiares, teus descendentes e da tua família eclesiástica, teus seguidores, teus ouvintes, teus maranata. Planejamento. Confia ao Senhor tais planejamentos e eles serão estabelecidos. Salomão fala isso em Provérbios 16, verso 3. Planeje edificar um templo para o Senhor, aonde os tijolos são de ouro. Teu pai, tua mãe, teus filhos, tuas filhas, teus irmãos, tuas irmãs, tua família consanguínea, tua família eclesiástica. Agora, faça conta do quanto você vai gastar de tempo para orar, para louvar, para aprender, para ensinar, para compartilhar, para ajudar, a fim de você poder concluir a edificação desse templo para Deus. Caso contrário, ficarás envergonhado. É assim que está em Lucas, capítulo 14, verso 28. Deus é claro, a maioria não faz as contas. Olha, Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. Os tijolos é minha família consanguínea e minha família eclesiástica. Mas eu preciso fazer as contas. Quanto do meu tempo vou gastar para construir esse templo? Quanto do meu tempo vou gastar para orar, louvar, conhecer, ensinar, compartilhar, ajudar? Quanto do meu tempo? Se você não fizer essas contas, você vai passar vergonha. Ficará para trás, envergonhado. Começou uma boa obra e não foi capaz de terminar. Começou uma boa obra e não foi capaz de deixar Deus terminar. Concluir por meio de ti. Deus conhece os pensamentos que tem a teu respeito. Mas você precisa conhecer que pensamento você tem a respeito de Deus. Para que Jeremias, capítulo 29, verso 11, se cumpra, dando o fim que você espera, um fim bom com Deus. Entregando a Deus o templo que você expectou, que você pensou, idealizou. O homem, por causa do seu coração carnal, considera o seu caminho carnal. E o Senhor quer te ver espiritual, num caminho espiritual para dirigir os seus passos. Salomão fala isso em Provérbios 16, verso 9. O problema é que a maioria das pessoas são carnais e levam em consideração seus desejos carnais. Quero construir para a minha vida algo maravilhoso com aquele homem, com aquela mulher, com uma casa própria, com isso, com aquilo, com coisas, com pessoas, sem que Deus possa lhe dirigir os passos. Isso é um problema. É assim que está em Provérbios 16, verso 9. Isso é um problema. Deus vai conceder conforme o teu coração. O teu coração vai fazer que se cumpra o teu desígnio. Davi falou isso no Salmos 20, verso 4. Davi desejou pecar. Desejou olhar aquela mulher nua.
desejou tê-la sexualmente falando, desejou adulterar, desejou matar o seu marido para poder com ela ficar. Foi concedido o desejo do seu coração. Davi fala isso no Salmos 20, verso 4. Seu coração tinha esse desígnio, foi cumprido. Mas é a consequência disso. Nós conhecemos aí um pastor, não vou falar o nome, era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. Desejou no coração alugar um salão, um galpão, botar uma placa de igreja, registrar e ficar rico com ela, milionário com ela. É o pastor mais milionário do mundo, mais rico do mundo. Foi cumprido o desejo, o desígnio do seu coração. Foi concedido. Mas e aí? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Se te perguntares para quem será, o que tu vai responder? Sabe? Aonde não há conselho, os projetos saem em vão. Está em Provérbios 15, verso 22. Esse homem não teve conselho do Espírito Santo, não teve conselho de um profeta de Deus, de um atalaia de Deus, de um sacerdote de Deus. Porque não tinha por perto dele alguém assim, ou ele tapou os ouvidos, fechou os olhos, trave nos olhos, tampões nos ouvidos, faz com que também conselhos não sejam vistos, ouvidos. Onde não há conselho, os projetos saem em vão. Os projetos dele são tudo em vão. É um cego condutor de cego para o abismo. Portas largas. Sabemos, por Provérbios 19, verso 21, que muitos são os propósitos que há no coração do homem. Mas Deus tem sempre alguém para dar conselho e fazê-lo permanecer na presença do Senhor. O pior surdo é que não quer ouvir, e o pior cego é que não quer ver. Deus disse: tudo tem o seu tempo determinado. Se Deus determinou um tempo para te abençoar, ou na finança, ou na saúde, ou na justiça, ou no sentimento, no relacionamento, no casamento, espera o tempo de Deus. Se for da vontade de Deus, Ele vai cumprir isso na sua vida, no tempo que Ele determinou. E se não for da vontade? A trombeta toca, tu sobe, e lá no céu você tem dobro. Pronto. É assim que deve ser entendido Eclesiastes 3. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Diz o Senhor, pelo profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Então você tem que procurar conhecer os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, porque os teus pensamentos, os teus caminhos são tortuosos, são veredas tortas, caminhos largos, que vai te levar a passos largos para o abismo. Você tem fama de que vive, mas está morto. Tem fama que está cheio do fogo santo, do Espírito Santo, mas está cheio de fogo estranho. É assim que está Isaías 55, verso 8. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se tem um momento da gente cumprir o Salmo 90, verso 12, o momento é esse. Ora, o Salmo 90, verso 12. Senhor, me ensina a contar os dias para que eu possa te alcançar, tendo um coração sábio. O tempo é esse, gente. O tempo é esse.
Isaías 28, verso 29. Até isso que te falo agora procede do Senhor, porque Ele é maravilhoso para dar conselho e executar uma grande obra por meio de mim, por meio de ti. Até isso procede do Senhor. Isaías 28, verso 29. A Bíblia é clara. O povo tem comissões nos ouvidos e trave nos olhos. Ouve e não escuta, vê e não enxerga. Mas Deus vai dizer em 1 Coríntios 2, verso 10: eu revelo pelo meu Espírito todas as coisas. Com profundeza. Mas para quem? Para quem procura mergulhar nessas águas profundas. A maioria não quer mergulhar nas águas profundas, assim diz Paulo em 1 Coríntios 2, verso 10. Então fica sem a revelação do Espírito Santo. Fica sem a profundidade de mistério que Deus quer revelar aos seus. Que, diga-se, de passagem, que são poucos, pouquíssimos. Já falei esses dias. Uma só vez, Tobias apareceu na Bíblia. Uma só vez. E foi para perguntar a Jesus: Jesus, por que você revela esses mistérios a nós e não revela aos outros? Uma só vez que Tobias aparece na Bíblia. E Jesus respondeu: porque o coração deles está mais propício a ouvir o que a carne tem para pregar, o que o mundo tem para mostrar, do que o que Deus tem para revelar. Gente, isso é muito forte. Quase ninguém gosta de ensinamento. Quase ninguém gosta de palavra revelada, porque confronta a carne, confronta o seu ego, confronta a sua vontade. A sua vontade é, gente, tudo que eu quero é ouvir mentiras e ilusões. Mensagem motivacional. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. É tudo que o povo quer ouvir. Os profetas receberam essa informação de Deus. Amós, capítulo 3, verso 7 diz: o Senhor, quando intenta fazer alguma coisa, Ele quer revelar o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas santos. Mas a maioria não é servo, nem é profeta, nem é santo. Então quase não há profecia. E se quase não há profecia, o povo se corrompe. Olha a quantidade de crente corrompido. 90%. 90% dos crentes são corrompidos porque não gostam das profecias que vêm dos profetas, que pregam a verdade, pregam uma palavra revelada. Esse é o problema. Gravíssimo problema. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que tem um versículo bíblico muito conhecido, mas ninguém põe ele em prática? Jeremias 33. Era para todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a gente executar o que está em Jeremias 33, verso 3. Orando assim: Senhor, estou clamando a Ti, para que o Senhor possa me responder e me anunciar Teus mistérios grandes, firmes, que eu não sei e a maioria não sabe. Sim, foi o que Deus falou. Jeremias, escreve aí: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Já parou para perceber a quantidade de crente que acorda todo dia sem Deus estar respondendo nada e anunciando nada de grande, de firme,
que eles não sabem e que a maioria não sabe. Já parou para perceber isso? Dorme, acorda, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Deus não responde nada, não anuncia nada. Mas Deus quer que apenas as pessoas clamem por Ele. Só isso. Só isso. E sabe qual é o interessante desse negócio todo? Eu vou te dizer o que é interessante nisso que eu acabei de te falar. Você vai se arrepiar. Clamor, no original grego e hebraico, é gritar com a alma, gritar com o espírito, gritar de coração, súplica. Protestando por ainda não ter obtido resposta, reclamando por ainda não ter obtido resposta, rogando por resposta, se queixando em alta voz por resposta. Deus está falando em outras palavras. Quando diz, eu quero ver o povo clamando, gritando, protestando, reclamando, se queixando em alta voz. Então eu vou responder e vou anunciar coisas firmes e fortes que não sabes. Esse é o clamor da Bíblia, no original grego e hebraico. Olha que profundidade. Ei. E tem mais. Clamor é uma ação, é um efeito de gritar com a alma, com o espírito. Preciso de uma resposta. Preciso de uma revelação. Preciso de uma intervenção divina. Tenho urgência em receber resposta e revelação de coisas firmes e grandes que eu não sei, que o povo não saiba, mas precisam saber. Clamor é um pedido fervoroso, uma expressão de dor, de angústia por ainda não ter obtido resposta, revelação da vontade de Deus na vida das pessoas. Deus está falando, clame, porque clamor é uma manifestação intensa da necessidade, do desejo de receber resposta, instrução, revelação daquilo que Deus quer falar com a gente e com o povo. Deus está falando, eu quero ouvir clamor. Não há clamor, não há gritaria, não há emoção, não há uma intensa necessidade, um intenso desejo, um pedido fervoroso, uma expressão de dor, um protesto por resposta, por revelação. Não encontro isso na maioria das pessoas, gritando com intensidade, por resposta, por revelação. Eu não tenho visto as pessoas protestar, se queixar em alta voz, em bom e alto tom. Clama a mim! E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabe. Principalmente sobre redenção, arrebatamento e salvação. Minha, tua, da minha família consanguínea, da tua família consanguínea, da minha família eclesiástica, da tua família eclesiástica. Basta clamar. Então eu vou te instruir, vou te ensinar o caminho que você deve seguir.
Vou te guiar com os meus olhos. Está na Bíblia. Davi falou isso, Salmo 32, verso 8. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. O que eu estou te trazendo em 22 minutos de vídeo. Perceba que já são 3 dias, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 vídeos por dia com 22 minutos. Confiança, perseverança, esperança. Amor, fé, superação. Graça. Planejamento. Você está entendendo isso? Você consegue compreender o que Deus está fazendo por meio de mim para você? Todo dia, 3 vídeos, cada vídeo 22 minutos, abordando um assunto, explicando o assunto com o original grego e hebraico, com ciência bíblica, arqueologia bíblica, sonho bíblico, visão bíblica, revelação bíblica. Você tem noção do que Deus está fazendo com você? Querendo te fazer crescer na graça e no conhecimento, te trazendo profundo planejamento? Ricardo Luiz.